Iniciamos mais um Café com Ideias, um espaço de diálogo. Hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro, com os alunos do Colégio Notre Dame Recreio, alunos do 9º ano, junto com o professor Wellington, que tem um trabalho reflexivo, que tem um trabalho filosófico acontecendo na escola. O tema do nosso café é diálogo nas escolas, diálogo nas famílias. Já retornamos para o nosso início de conversa. Retornando ao Café com Ideias, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com alunos do 9º ano, o professor Wellington, o João, a Helena, a Maria Eduarda e a Júlia. São alunos do 9º ano que desenvolvem um trabalho reflexivo junto com o Centro de Educação para o Pensar e com a editora Zófos. O nosso tema da nossa conversa, como eu falei no final da primeira chamada, é sobre conversa e diálogo. E eu queria começar com o professor Wellington. Quando a gente trabalha filosofia, quando a gente trabalha educação para o pensar com as crianças, com os adolescentes, nós queremos trabalhar também a questão dos conceitos. Qual é o conceito que você tem de conversa e de diálogo? A gente trabalha com o conceito, eu sempre procuro colocar que tanto a conversa quanto o diálogo, eles têm em comum um ambiente de respeito, né? Então, as duas se processam dentro de um ambiente de respeito, de um ambiente de reciprocidade. E o diálogo, um diálogo filosófico, diferente da conversa, a ideia central para mim é o aprofundamento da ideia, do conhecimento, do pensamento. Então, pelo diálogo filosófico, pelo diálogo reflexivo, o diálogo crítico, a proposta é justamente trocar os conhecimentos, apresentar as propostas, né, levantar as ideias, verificar essas ideias e chegar a um entendimento. Ótimo. Então, professor Wellington, a partir dessa colocação, né, de conceitos do que é conversa e do que é um diálogo filosófico, vamos tentar fazer um diálogo filosófico acontecer aqui entre nós, né, do 9º ano. Vou perguntar aqui primeiro para o João Matheus. Bom, João, nós vamos refletir aqui a importância do diálogo em família, né? Mas eu gostaria que antes você me fizesse uma apreciação pessoal. O que você entende por diálogo? Qual a importância do diálogo? Eu acho que o diálogo ele é importante porque sem um diálogo, como eu tinha falado, você não consegue compreender as pessoas, você não consegue entender o ponto de vista delas. Aí você fica muito preso só no seu pensamento e acaba não abrindo sua cabeça para outras ideias. Então, com o diálogo você ganha mais variedade e também mais diversidade, eu acho. E conhece também mais pessoas e aprende a falar melhor. Helena, vou fazer uma pergunta para você agora. Assim, não pensando apenas na sua família, mas na vivência com os amigos, com os colegas, né? Como é que você percebe esse diálogo em família? Como é que você tem esse entendimento? Como é que você vê como acontece esse diálogo em família? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu acho que hoje em dia os diálogos em família têm sido cada vez menos importantes na vida das pessoas, porque é muito mais fácil você só enviar uma mensagem para alguém do que você realmente sentar para conversar e discutir assuntos. Mas eu acho que isso é muito importante, você ter essa habilidade de sentar e jantar com alguém e falar o que você fez naquele dia, o que você gostaria de fazer no próximo dia. E eu tenho percebido que os diálogos não são bem assim, são mais restritos a poucos assuntos que não são tão importantes. Não, as pessoas, eles não aprofundam muito nos sentimentos, eles não falam o que eles pensam. As pessoas, os pais, eles simplesmente falam, você está com um problema, então vai pro psicólogo. Eles não realmente sentam para conversar com seus filhos, entendeu? E eu acho que isso é um problema e que deveria mudar. A gente conversou em filosofia na sala de aula, a gente trabalhou essa questão da diferença entre um embate e um debate, né? A gente está sempre falando sobre esses assuntos, estamos juntos desde o 6º ano. E eu quero, assim, perceber por você, Maria Eduarda, a partir de tudo aquilo que a gente já conversou na sala de aula, as pessoas hoje estão mais preocupadas assim, em debater, em trocar as ideias e chegar a um entendimento, ou a proposta é vencer
o debate, é vencido o diálogo de uma forma assim, bem sofista? Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em vencer o debate do que ter um diálogo, ter uma reflexão sobre o assunto. E eu acho que isso é bem errado, porque com a reflexão você pode chegar a várias outras conclusões e com a conversa também. E quando você só tem a cabeça fechada e não deixa nada entrar, nada mudar, eu acho que é bem ruim. Júlia, agora, finalmente, né? Você percebe assim que puxando um pouco por aquilo que a Helena falou, que as famílias elas estão mais assim dialogando, as pessoas, os amigos, não só as famílias, né, os amigos, os colegas, estão mais dialogando ou simplesmente comunicando? Como a Helena falou, a tecnologia está muito presente, então isso faz com que muitas vezes a pessoa não tenha um diálogo sente para conversar, e sim só se comunicando mais, sei lá, postando alguma coisa no Facebook, mandando uma mensagem, mas o diálogo mesmo, que é sentar para conversar, trocar ideias e chegar a uma conclusão, não é uma coisa que está um pouco escassa ultimamente. É a minha opinião. Muito bem. Nós teríamos possibilidades de levantar várias questões aqui a partir da colocação de cada uma. É claro que, para haver um diálogo, nós precisamos aprender a ouvir o que o outro tem para dizer. E esse foi o momento que a gente ouviu cada um, né? O professor fez as perguntas e a gente ouviu o que o outro tinha para dizer. Nós vamos ter que fazer um intervalo e, no retorno, a gente vai aprofundar um pouquinho algumas colocações que foram feitas por cada um e, com certeza, também os nossos telespectadores escutaram, ouviram e concordam ou não concordam, né? Então, nós vamos ampliar o nosso diálogo logo após o intervalo. Um rápido intervalo para tomarmos um café e, no retorno, a gente volta a dialogar sobre a importância desse diálogo que nós queremos que aconteça na sala de aula e nas famílias. Já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao programa Café com Ideias, um espaço de diálogo, hoje com a presença agradável dos alunos do Colégio Notre Dame, Recreio, da cidade do Rio de Janeiro. E estamos falando sobre o diálogo nas escolas e o diálogo nas famílias. Enquanto escola, o Colégio Notre Dame Recreio oportuniza que nas salas de aula haja um diálogo. E também, enquanto escola, quer que esse diálogo aconteça nas nossas famílias. Nós vivemos numa época em que, como foi dito por alguns aqui no bloco anterior, temos outros meios de comunicação rápidos, onde a gente pode dizer a palavra, teclando, onde a gente pode mandar uma foto, onde a gente pode expressar um sentimento, mas não diz a palavra. E vimos a importância de dizer a palavra. E as várias respostas que foram colocadas aqui, eu fiquei pensando, será que quando eu digo a palavra para alguém, eu só estou dizendo uma ideia ou eu estou expressando um sentimento? E aí, a Helena aqui colocou do diálogo em família. E você, Helena, colocava sobre a importância, de a gente
dizer os nossos sentimentos. Como é que a gente faz esse diálogo em família? Ou se acontece ou não acontece? Nós temos telespectadores que têm famílias em que há o diálogo, tem famílias em que não há o diálogo. Como é que é expressar esse sentimento? Eu acho que, expressar um sentimento é você colocar pra fora uma coisa que tá te prendendo. E, em geral, é muito melhor você fazer isso com a sua família ou com pessoas que você gosta diretamente do que, como eu falei, através da internet, essas coisas. Mas, quando as pessoas sentam pra conversar, às vezes elas ficam com muita vergonha de falar o que elas sentem, elas sentem que as pessoas vão julgar elas e, às vezes, isso realmente acontece. Mas o importante é a gente poder expressar o sentimento. Sim, eu acho que o importante é todo mundo entender o sentimento das outras pessoas, sem julgar, sem criticar. Sim, sempre respeitar a opinião das outras pessoas, o que elas sentem, o que elas estão passando, porque você tem que sempre se colocar no lugar do outro, você não sabe o que ele está sentindo, o que está acontecendo com ele. Ótimo. E aí a Júlia tinha colocado ali na sua resposta a questão do dialogando e comunicando. Tem diferença entre dialogar com alguém e comunicar uma ideia nos sentimentos que a Helena colocava aqui, né? Se colocar no lugar do outro. É dialogar com o outro ou é comunicar somente com o outro? Então, eu acho que o diálogo é quando você senta para conversar com a pessoa e vocês trocam ideias. E comunicar é quando você, sei lá, só tá mandando uma mensagem, mas não tem a troca de ideias, sabe? E eu acho que você se pôr no lugar do outro, eu acho que é mais um diálogo do que uma comunicação, sabe? E aí o João, né, tinha colocado que é importante o diálogo porque a gente precisa respeitar o ponto de vista do outro, né? Sim. E aí a gente vê a diversidade. No mundo de hoje que nós vivemos, né, que vocês na escola, nas famílias, há essa preocupação de se colocar no lugar do outro, de respeitar o outro como uma pessoa na sua diversidade, no seu ponto de vista. Em outras palavras, tem diálogo no mundo de hoje? Eu acho que poderia ter muito mais. A gente pode ver, por exemplo, em debates que tem na TV, onde as pessoas não trocam ideias, só trocam ofensas. Então, você tem muito pouco diálogo, e eu vejo isso, lógico, meus amigos, eles fazem esse diálogo, mas muitas pessoas que eu vejo não sabem nem direito conversar. E foi aquilo que ela disse. Quando você conversa por exemplo, um aplicativo, você consegue pensar em milhões de palavras. Mas quando você está na frente de uma pessoa, você acaba expressando seu sentimento. E muitas pessoas, por causa que não dialogam muito, não conseguem expressar os seus sentimentos. Uhum. E aí a Maria Eduarda colocava sobre a questão da pergunta que foi feita do embate e do debate, né? Então, quando eu não consigo expressar o meu sentimento, ou eu quero expressar o meu sentimento, lá na escola, na sala de aula, ou na família, e o outro, né, que está do meu lado, que pode ser o pai, a mãe, pode ser os meus colegas, não entendem, não conseguem perceber esse sentimento. Está havendo um embate ou está havendo um debate? Eu acho que quando a pessoa não consegue, entender o sentimento do outro, acaba tendo um embate, né? Porque eu acho que ele vai querer, ajudar de um jeito, mas que com a, conclusão dele. Porque como ele não está entendendo o que o outro quer dizer, ele acaba, querendo mudar, sabe? Eu acho que é isso. Então, quando eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu estou praticamente querendo convencer o outro, né? Eu estou dando um embate, eu quero te convencer. É isso que você colocou. Uhum. E é um pouco do que o João também colocava aqui, né? Quer dizer, a gente vê nos meios de comunicação as pessoas querendo convencer as outras de que aquele produto é melhor, de que aquela ideia é melhor, de que aquela visão de mundo é melhor. Uhum. Na sala de aula isso acontece, professor Wellington? Dos alunos aceitarem a ideia do que está no livro, a ideia de que o professor colocou?
Não, nem sempre, né? E isso é sadio, né? Porque a sala de aula é um ambiente propício para isso, né? É o local privilegiado do diálogo, né? O lugar privilegiado do debate. E sempre os alunos assim eles recorrem, professor, a gente quer debater. E eu acho isso bem interessante. E não só, e aí eu falo com ele, e vamos debater, mas não vai ser um UFC de ideias, né? Vai ser apenas uma troca desse conhecimento. E o sentido maior é o aprofundar a própria ideia, aprofundar o pensamento, né? É querer ganhar, não querer simplesmente derrotar, mas querer ganhar no conjunto das ideias, né? Então a sala de aula realmente é um ambiente propício para isso. E lá que acontece essa troca de ideias, às vezes mesmo um certo UFC das ideias, mas de uma forma mais sadia, né? Porque ali o professor está conduzindo, os colegas estão ali também para poder participar. O senhor falou uma coisa interessante, né? Um lugar privilegiado para o diálogo, né? A sala de aula é esse espaço, sim, onde eu tenho que dialogar com os saberes, por isso eu aprendo matemática, aprendo ciências, aprendo a filosofar, quer dizer, eu tenho que saber o que os outros descobriram, pensaram, para eu dialogar com eles e com os meus colegas. E a família também tem que ser esse espaço, né? E aqui se falou de uma questão muito importante, né? Os pais perceberem que o diálogo é para eu entender o sentimento do outro, me colocar no lugar do outro, né? Eu preciso me colocar no lugar do meu filho precisa se colocar no meu lugar, né? Para que a gente possa encontrar um meio de viver harmonicamente, né? Assim também na sala de aula, nós, enquanto alunos, precisamos nos colocar no lugar do professor e o professor se colocar no lugar de nós como alunos, né? E aí a gente consegue criar esse espaço onde eu posso dizer a palavra e posso ser escutado. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu sei que nós poderíamos estar ampliando esse nosso diálogo, mas é o momento de a gente deixar também uma mensagem para os telespectadores. Então a palavra está livre, né? Para a gente deixar essa mensagem para os nossos colegas de outras escolas, para os nossos pais, para outros pais, para educadores que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite do pessoal das OFOS, do professor Silvio, e deixar o recado, né, que, em cima daquilo que a Helena colocou, que nada substitui esse olhar também, né? A gente conversa pelo olhar. E às vezes é uma reclamação comum dos pais com os professores, quando eles, né, se queixam, que os pais também se queixam, né? E eles falam, olha, meu filho não me entende, ou meu filho não me escuta. E os alunos vêm se queixam também, meus pais não me escutam, meus pais não me entendem. E às vezes eles não se sentaram, né, como a Helena colocou, como os alunos aqui falaram, e se abriram, né, colocaram o seu ponto de vista, expressaram de uma forma bem livre os seus sentimentos. Então, se a sala de aula é um espaço privilegiado para o debate, é um espaço privilegiado para o diálogo, para a troca de ideias, a família também é, né? É a extensão desse espaço. E lá acontece o fortalecimento das ideias debatidas em sala de aula, né? Onde os pais aprendem com o filho e o filho aprende também com os pais, percebe um outro ponto de vista. Eu também, obrigado por ter nos convidado. Eu também queria dizer que é sempre bom a gente pensar que a pessoa que está ao nosso lado pode estar passando por um problema e a gente precisa conversar com essa pessoa. Como eles disseram, a gente tem que dialogar com essa pessoa para conseguir mostrar que ainda tem uma chance para ela, que ainda tem uma esperança para ela. Então, o diálogo, além de se tornar uma pessoa mais sábia, ela também pode ajudar outras pessoas. Esse diálogo pode ajudar outras pessoas com seus conselhos e você se colocando no lugar dela. Eu acho que as pessoas, elas têm que mudar, pararem de só ter, mandarem mensagens e tal, e conversarem mesmo, terem um diálogo, e não só... Comunicação, é isso, a gente esqueceu. Né? Alguém mais? Completando o que a Duda disse, eu acho que hoje em dia nas famílias, as famílias quase não têm um diálogo. E muitas vezes, sei lá, para os alunos, talvez
tipo, para os filhos, tanto para os filhos quanto para os pais, esse diálogo faz muita falta. Então, eu acho que tem que sentar para conversar, para trocar ideia e você saber o que seu pai está sentindo e o seu pai saber o que você está sentindo, para vocês poderem chegar num acordo. Outra coisa que eu gostaria também de falar é que toda vez que... Isso é um exemplo. Toda vez que eu sento para tentar conversar com a minha mãe ou meu pai de alguma coisa, a gente acaba discutindo por alguma razãozinha idiota. E isso eu também acho que é uma coisa que me irrita bastante, porque eu sempre acabo me irritando muito facilmente quando eu converso com a minha família. E eu tô tentando mudar isso, e eu acho que outras pessoas também deveriam, porque é uma coisa importante você poder conversar com alguém sem acabar discutindo com essa pessoa. Obrigada. O diálogo também não é só saber falar e como falar, mas ouvir, né? Então, essa liberdade tem que partir dos pais, né, de falarem, e dos filhos também, né? Às vezes, não só o filho, né, mas o pai também tem, né, as suas angústias, que não são poucas, né? Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa. Foi uma honra poder participar desse diálogo e tenho certeza que os nossos telespectadores também gostaram de participar desse diálogo, mas todos nós aqui queremos que quem nos assistiu possa continuar esse diálogo conosco. Então, é o desafio para que você, telespectador, que participa desse programa Café com Ideias, um espaço de diálogo, possa interagir com os alunos que estão aqui, né? Através do professor Wellington e diretamente com as turmas de vocês, né? Para que a gente amplie esse diálogo e outras ideias possam vir, para ampliar ou para contradizer aquilo que nós pensamos ou afirmamos aqui nesse programa. E esse é o objetivo do programa Café com Ideias, que a gente continue a ampliar essas ideias tomando um café, né? Que é uma forma hospitaleira de a gente receber alguém em casa, de a gente dizer a palavra, de a gente poder dizer aquilo que pensa e escutar o que o outro está dizendo também, para que o diálogo aconteça. Eu quero agradecer imensamente a vocês, agradecer ao Colégio Notre Dame, né, por termos essa oportunidade de dialogar. Vocês fazem parte, junto com outras escolas desse país, que desenvolve um programa Educar para o Pensar. E esse programa ele está embasado no diálogo. O diálogo que tem que acontecer em sala de aula, o diálogo que tem que acontecer nas famílias. Então, agradeço mais uma vez, agradeço aos telespectadores e até um próximo programa.